Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Melhor agora porque nós vamos dar continuidade às funções inorgânicas, classificações agora das bases. Já vimos dos ácidos e agora nós vamos ver das bases, certo? De acordo com Arrhenius, base é toda espécie química que dissocia o íon H-. E a gente já estudou qual é a diferença de dissocia para ioniza, certo? Mas eu queria fazer aqui um parênteses aqui, né? Na nossa aula aqui, né? Eu gostaria de frisar que uma outra característica é que os ácidos e as bases têm sabores diferentes, certo? Só para a gente lembrar um pouquinho aí, os ácidos, logicamente, têm sabor azedo, certo? Tem um saborzinho azedo, né? Limão, vinagre, acerola, laranja, né? Tem alguns saborzinho azedo. E as bases têm um sabor adstringente. Adstringente, né? É aquele sabor em que prende, aquela sensação que prende a boca, né? Porque quando você come banana verde, caju verde, leite de magnésio, certo? Então, só para a gente lembrar ali em relação aos sabores, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma base. O que caracteriza uma base? OH. Caracteriza a base, a hidroxila, OH, né? E como é que só ocorre a dissociação? A dissociação ocorre quando você quebra a ligação iônica entre ácidos e bases. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar, quando você bota uma base em água, fica Na+. Por que mais, Sandrão? Porque o metal tende a doar elétrons, né? E a formação da hidroxila, OH-, certo? Também é aquoso, certo? Como o Na+, ele só tem um OH, então essa dissociação aqui é uma dissociação completa. Sandrão, quando é que é uma dissociação incompleta? Esse caso aqui, ó. Então, vamos quebrar aqui essa ligação, certo? Entre o metal com a metal. E eu vou produzir aqui, ó, cálcio, certo? OH+, porque só vai sair um OH e vai formar um OH-. Lembrando, aquoso. Geralmente eu esqueço de botar aqui o aquoso. Então, aqui foi uma dissociação incompleta. Dissociação incompleta. Certo? Quando é que ela é completa? Quando a hidroxila é quebrada, né? Então, quando você quebra todas as ligações, então vai formar Ca+2, olha o cátion aqui, né? Sandrão, agora aqui já tem um macete. Por que aqui é 2? Porque aqui é 2. Se fosse 3, ali seria 3. A carga do cátion seria 3. Mais 2OH-, também aquoso. Se aqui é 2, ali também tem que ser 2. E aqui é uma dissociação completa. Dissociação completa. Ou seja, todos os íons OH- foram dissociados aí na base, certo? Então vamos aqui, alguns exemplos de base, né? Então nós temos aqui NaOH, hidróxido de sódio, a gente vai saber o nome deles, né? Mas nome comercialmente chamado de soda cáustica, certo? Soda cáustica. CaOH2 é o famoso cal hidratada. Cal hidratada. MgOH2, hidróxido de magnésio, também conhecido como leite de magnésio. Magnésio, ou leite de magnésia. Vamos botar aqui, né? Leite de magnésia.
E o NH4, que é o hidróxido de amônio. Esse cara é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, que é uma base muito interessante, porque ela só existe em solução aquosa, certo? Essa base só existe em água, certo? Ela é resultante dessa reação aqui, ó, que eu vou botar para você aqui. Ela é resultante da reação, que inclusive eu até falei nos vídeos aí, né? Da amônia em água. A amônia em água forma o hidrônio, NH+, mais o OH-, certo? Beleza? Que juntando os dois, vai dar quem? Vai dar justamente o hidróxido de amônio. Certo? E aqui a gente vai lembrar, né, que isso aqui é uma das bases que sofre ionização, não sofre dissociação, né? Mas eu já falei nisso em vídeos para trás. Beleza, agora a gente já sabe qual a base, nós vamos aqui para a classificação das bases, né? Muito fácil. Não tem, por exemplo, muitas diferenças para, assim, ionização. Lembra que no ácido tem os casos particulares? Não. Então, monobase. Monobase é aquela que possui apenas uma hidroxila. Dissocia apenas uma hidroxila. Então, todos que têm apenas um OH. NaOH, KOH, AgOH, certo? E etc. De base, possui dois OHs, então CaOH2, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido de zinco. Teve dois OHs, ele é uma de base. Tribase, 3 hidroxilas. Dissocia 3 hidroxilas. Então vamos lá. Al, OH3, Fe, OH3, Ni, OH3 e etc. Isso é uma tribase. Tetrabase, logicamente, 5, né? Então nós temos aí 5, que 5, rapaz? 4, doidão. 4 hidroxilas, então Pb, OH4, Pt, platina, OH4 e etc. Ok, meus amados, beleza? Então, quanto a hidroxila é muito fácil. Teve um OH, monobase. 2 OH, de base. 3 OH, tribase. 4 OH, tetrabase. Em alguns livros, talvez você encontre até com 5, né? Como o hidróxido de antinômio 5. Certo? Ele seria uma pentabase, né? Mas aí já mais avançado, acho que não precisa tanto assim para as provas que você pretende fazer, certo? Beleza? Agora, quanto à força, né? Quanto à força é igual ao raciocínio dos ácidos, né? A força está relacionada ao grau de dissociação, né? E é dada pela mesma forma, só que lá é o número de moléculas. No ácido é a quantidade de íons H+, né? É a quantidade de íons H+. Aqui não, é a quantidade de íons OH-, ou seja, quantas moléculas de íon OH- você consegue dissociar, certo? Então as bases fortes geralmente já são dadas assim. Quando o grau de ionização é maior ou igual que 50%, ela é forte. Menor que 50%, ela é uma base fraca. O mesmo raciocíniozinho que eu fiz, né? Se eu botar, eu tenho aqui água, né? Se eu botar, por exemplo, 100 moléculas
de NaOH, que é uma base forte, e dessas 100 moléculas, né? Quando eu botar o Na em água, NaOH, aquoso, ele vai sofrer dissociação, né? Vai produzir Na+, aquoso, e a hidroxila, OH-, né? Se cada 100 formar esses elétrons livres aqui, se for, por exemplo, se 98 formar esses íons, então o seu grau de ionização, se cada 100 for houve dissociação, então o grau de ionização é de 98%, né? Mas é fácil gravar. Quais são as bases fortes, né? As bases fortes são aquelas bases formadas por metais da família 1A ou 2A, certo? Então, por exemplo, são bases fortes, né? NaOH, KOH, LiOH, família 2A, CaOH2, BaOH2 e etc. Eu tenho duas observações para fazer aqui. Primeiro, a exceção, né? O hidróxido de magnésio, ele não é uma base forte, não é fácil sofrer dissociação. E uma outra observação, mas muito, muito, muito importante, é essa aqui, ó. O hidróxido de berílio, ele não é uma base, né? É difícil, como ele é um átomo muito pequeno, é difícil você quebrar essa ligação. Então ele não é considerado, ele não forma um composto iônico, certo? Então ele não é considerado uma base, ok? Então você já sabe que esse cara aqui não é considerado uma base. E todas as demais são bases fracas. Então todos que não for da família 1A e 2A são bases fracas, incluindo o hidróxido de magnésio, né? Então são bases fracas. AgOH, Fe, OH2, Al, OH3 e etc. E assim vai. Se o metal que estiver ligado à hidroxila não for da família 1A nem 2A, ele é uma base fraca. Lembrando da exceção que, embora esse cidadão seja da família 2A, ele é uma base fraca, ok? Beleza? Agora, base solúvel, pouco solúvel e praticamente solúvel. Alguns livros chamam de insolúvel. Eu não gosto de chamar porque, de certa maneira, tem uma certa solubilidade, né? Então, as bases solúveis são aquelas bases que têm um elemento da família 1A e o hidróxido de amônio. Por exemplo, os que eu citei agora. NaOH, KOH, LiOH e etc. Se o elemento do lado aqui do OH for da família 1A, ele é uma base solúvel. Agora, se for da família 2A, ela é uma base pouco solúvel, como por exemplo o CaOH2, o hidróxido de bário, OH2, né? Certo? E etc. Então, se do lado aqui o metal for da família 2A, ele é uma base solúvel. Agora, tem a exceção de novo, né? Que é o hidróxido de magnésio. Embora seja da família 2A, embora esse cara seja da família 2A, ele é praticamente insolúvel, né? Então, os outros e o hidróxido de magnésio, então aqui, ó, hidróxido de prata, hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso, que a gente vai aprender, hidróxido cuproso, ou hidróxido de cobre 1, hidróxido de ouro 3, ou hidróxido áurico, e etc. Certo? Então, se o cara do lado tiver o magnésio, certo? E qualquer outro elemento químico que não seja da família nenhuma,
nem 2A e não seja hidróxido de amônio, ele é uma base praticamente insolúvel, certo? Quanto à volatilidade, é isso aí, quanto à volatilidade, certo? Então nós temos aqui quanto à volatilidade. A maioria das bases são fixas, ou seja, essas bases fixas são aquelas que têm elevado ponto de ebulição, certo? Aqui tem baixo ponto de ebulição e é volátil, é justamente o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, né, esse cidadão, já que ele só aparece em água, ele se decompõe em amônia, que aí você vai logo sentir o cheirinho de amônia, né? Aquele cheirinho de banheiro vencido, certo? No caso, gasoso e água, certo? Então ele logo se decompõe. Então por isso que ele é bastante volátil, certo? Ok? Beleza? Bom, agora vamos falar aqui de algumas bases, né? A classificação de bases foi bem rapidinho, né? Porque não tem muito o que falar das bases. Então, já vamos falar aqui de algumas bases mais comuns, ok? Beleza? Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou falar no próximo vídeo agora as bases mais comuns do nosso cotidiano. Até o nosso próximo vídeo aí. Um abraço.